e na pessoa deles quero saudar a todos os sacerdotes da Diocese de Frederico Westphalen aqui presentes e também não presentes e que nos acompanham neste momento de ordenação do seu novo bispo. Saúdo também Monsenhor Antônio Vilar, que é o bispo mais novo de nomeação, ainda não ordenado. Monsenhor Vilar está por aqui, que foi nomeado bispo há 10 dias para a Diocese de Cáceres, no Mato Grosso, e ele é salesiano, pároco de uma das paróquias aqui em São Paulo, e também receberá a ordenação episcopal em São Paulo no mês de setembro. Assim, quero também saudar a todas as demais autoridades presentes, todos os presbíteros, diáconos, as religiosas, os religiosos, os seminaristas. De modo muito particular, quero saudar Monsenhor Antônio Carlos Rossi Keller, que até aqui foi pároco da paróquia de Santo Antônio, no bairro do Limão, em nossa arquidiocese. E com ele quero saudar também os seus familiares, de modo muito particular sua querida mãe, seus parentes, os paroquianos, que vejo aqui em grande número, os acólitos, ministros da comunidade de Santo Antônio do Limão. Também a saudação muito carinhosa a todas as pessoas que vieram de Frederico Westphalen para participar aqui da ordenação episcopal do seu novo bispo. Queridos irmãos, queridas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos realizando um ato muito importante da nossa igreja, realizando a ordenação de um novo bispo, que tem uma tarefa muito importante na igreja. Estamos felizes, portanto, de poder realizar este ato aqui na Catedral de São Paulo, ainda vivendo o ano centenário da Arquidiocese de São Paulo, vivendo o ano paulino, tendo São Paulo como patrono de nossa arquidiocese, e iniciando o mês de agosto, o mês das vocações aqui no Brasil. É muito significativo que hoje nós estejamos ordenando um bispo, iniciando o mês das vocações. Nós aqui realizaremos o gesto que os apóstolos fizeram, quando escolhiam alguém para uma missão muito especial diante das comunidades que fundavam. Impunham as mãos, invocavam o Espírito Santo e enviavam o novo bispo para aquela comunidade, para que ele fosse responsável, para que ele cuidasse de tudo que diz respeito ao bem da Igreja de Deus, para conduzir, para edificar, para defender, para estimular a missão, a realização da missão daquela comunidade. Padre Keller, através da escolha do Papa Bento XVI, recebeu o chamado de Deus, chamado da Igreja, para ser bispo e pastor de uma igreja que se reúne em torno do bispo em Frederico Westphalen, com o seu presbitério, o seu clero, com os seus leigos, religiosas, religiosos. Também o bispo, portanto, é um chamado, é um vocacionado. Antes de tudo, é chamado, como todos nós, como todos os batizados, a ser discípulo de Jesus Cristo, para estar unido a Ele, ao Mestre, para conhecê-lo sempre mais, para amar Jesus Cristo de todo o coração, para olhar para Ele, aprendendo do seu exemplo, das suas palavras, acolhendo-as cada dia, aprendendo dele constantemente as lições do Evangelho do Reino de Deus, para apresentá-las para os fiéis. Ele é também um missionário. Aliás,
o primeiro missionário da sua diocese. Ele deve, por isso mesmo, ser pastor e guia, animador da comunidade que lhe é confiada, edificador da Igreja de Deus, animador de toda a comunidade na missão que lhe foi confiada. O bispo é um servidor de Deus. Como nós ouvimos na primeira leitura do profeta Jeremias, falando a respeito do profeta, mas falando a respeito do povo de Deus. Deus o escolheu e Deus lhe comunicou uma missão para que este povo fosse, entre os outros povos, sinal de Deus, para anunciar o nome de Deus, para fazer resplandecer a glória de Deus no meio da humanidade. Assim também o bispo é um testemunha de Deus, um servidor de Deus, sendo servidor do reino de Deus para os seus irmãos. Ele recebe de Deus um dom especial pela imposição das mãos. Na segunda leitura ouvimos como São Paulo exorta o seu jovem companheiro de missão, que também era bispo. Paulo lembra a ele justamente de renovar cada dia o dom recebido pela imposição das mãos e pela invocação do Espírito Santo. E assim Paulo exorta Timóteo a ser anunciador do Evangelho, ser apóstolo e mestre nas coisas que são de Deus. Por fim, Paulo diz que Timóteo deve ser guardião do precioso depósito da fé, da vida da igreja, daquilo que Jesus Cristo confiou aos apóstolos. Assim o bispo é na sua diocese também este apóstolo anunciador, mestre nas coisas que são de Deus, guardião do depósito sagrado das coisas que foram confiadas à igreja para o bem da humanidade. Como João Batista, o bispo é um profeta de Jesus Cristo, que fala em nome de Jesus Cristo e recebe dele justamente a missão de anunciar e proclamar o Evangelho com autoridade. E por isso, na ordenação episcopal, como logo mais nós podemos acompanhar, coloca-se o livro aberto, o livro dos Evangelhos aberto, sobre a cabeça do bispo, antes de este lhe ser entregue às mãos. O livro aberto, como se fosse casa, teto, debaixo do qual deve morar o apóstolo, o discípulo, o evangelizador, o bispo. E por isso, também, como profeta de Jesus Cristo, como João Batista, o bispo constantemente aponta para Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que é o Salvador, que é o verdadeiro pastor da humanidade. E como João Batista se alegrou ao ver que seus discípulos e que todo o povo começava a ir atrás de Jesus, João Batista exultou de alegria e disse: a minha alegria agora está completa, pois é preciso que ele cresça, eu agora posso diminuir. A missão do bispo, dos evangelizadores, não é simplesmente atrair as pessoas a si, mas sim levá-las a Jesus Cristo, apontar para Jesus Cristo, para que todos encontrem nele o caminho, a verdade e a vida, encontrem nele a bênção de Deus, encontrem nele a mão estendida de Deus, da misericórdia, da ternura e da paternidade. Padre Antônio escolheu como lema episcopal justamente esta palavra de João Batista: importa que ele cresça, ele, Jesus Cristo, cresça. É este o ministério da igreja, é que Jesus Cristo que seja conhecido, amado, seja ouvido, seja seguido, para o bem da igreja, para o bem da humanidade. Portanto, a vocação e a missão do bispo é muito grande na igreja.
E por isso, celebrando o mês das vocações, no qual, no primeiro domingo, justamente nós recordamos a vocação ao ministério ordenado, os diáconos, presbíteros e bispos. Hoje nós estamos recordando o bispo que, pela imposição das mãos, constitui os presbíteros, constitui os diáconos, para que, junto com ele, possam servir melhor a Igreja de Deus, em nome de Jesus Cristo. Mas eu gostaria também de refletir com vocês sobre a missão do bispo, tomando as palavras do rito de ordenação, que são muito bonitas e falam com muita clareza e com muita beleza da vocação e missão do bispo na igreja. Por isso, nós recordamos que nosso Senhor Jesus Cristo, que foi enviado por Deus para salvar o gênero humano, escolheu apóstolos e os enviou pelo mundo, a fim de que conduzissem, cheios do Espírito Santo, conduzissem, santificassem os povos no caminho do Evangelho, anunciando a todos as coisas de Deus, a boa nova da salvação. Para que este ministério permanecesse até o fim dos tempos, os apóstolos escolheram colaboradores, aos quais, pela imposição das mãos, que confere a plenitude do sacramento da ordem, comunicaram o dom do Espírito Santo recebido de Cristo. Assim, ao longo das gerações, este dom inicial foi sempre transmitido pela sucessão ininterrupta dos bispos, e a obra do Salvador se prolonga e cresce até os dias de hoje. No bispo, com seus presbíteros, está presente na igreja o próprio Jesus Cristo, Senhor e Pontífice eterno. Pelo ministério do bispo, é Cristo que continua a proclamar o Evangelho e a distribuir aos que creem os sacramentos da fé. Pela solicitude paternal do bispo, é Cristo que incorpora novos membros da igreja. Pela sabedoria e prudência do bispo, é Cristo que continua a conduzir o seu povo nesta peregrinação terrena até a casa do Pai. Alegremo-nos, pois, e demos graças a Deus por este nosso irmão, que nós, bispos aqui presentes, vamos associar ao colégio episcopal pela imposição das mãos. Ele será assim ministro de Cristo, dispensador dos mistérios de Deus, pois a ele foi confiado testemunhar a verdade do Evangelho e o ministério do Espírito e da santidade. Lembremos sempre as palavras de Cristo aos apóstolos: quem vos ouve, a mim ouve; quem vos despreza, a mim despreza; e quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Quanto a ti, querido irmão, escolhido pelo Senhor, lembra-te que foste tirado dentre os homens e colocado a serviço deles nas coisas de Deus. O episcopado é um serviço e não uma honra. O bispo deve distinguir-se mais pelo serviço prestado que pelas honrarias recebidas. Conforme o preceito do Senhor, aquele que é maior seja como o menor, e aquele que preside como o que serve. Prega, portanto, a palavra de Deus, quer agrade, quer desagrade. Admoesta com paciência e desejo de ensinar, orando e oferecendo o sacrifício pelo povo que te foi confiado. Procura aurir copiosamente da plenitude de Cristo as riquezas da graça. No serviço da igreja, como bispo, distribui com prudência e guarda fielmente os mistérios de Cristo. Escolhido pelo Pai para dirigir sua família, lembra-te sempre do bom pastor, que conhece as ovelhas e é por elas conhecido, e que não hesitou em dar a vida pelo rebanho. Ama com amor de pai e de irmão todos aqueles que Deus te confiou,
especialmente os presbíteros e diáconos, teus colaboradores no serviço de Cristo, e também os pobres e doentes, os peregrinos e migrantes. Exorta os fiéis a colaborarem contigo na missão apostólica e não recuses ouvi-los de boa vontade. Mostra um zelo incansável pelos que ainda não pertencem ao rebanho de Cristo, como se fossem entregues a ti pelo próprio Cristo. Não te esqueças de que fazes parte do colégio dos bispos no seio da Igreja inteira, unida pelo vínculo da caridade. Desta maneira, estende a tua solicitude pastoral a todas as comunidades cristãs, sempre disposto a ajudar as mais necessitadas. Vela, pois, por todo o rebanho dos fiéis, a cujo serviço te coloca o Espírito Santo, para reger a Igreja de Deus. Em nome do Pai, de quem és a imagem entre os fiéis. Em nome do Filho, cuja missão de mestre, sacerdote e pastor exerces. E em nome do Espírito Santo, que dá vida à Igreja de Cristo e fortalece a nossa fraqueza. Amém.